Uma oração urgente para quebrar toda maldição. Liberte sua família agora mesmo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje eu trago para vocês uma mensagem de libertação poderosa que pode transformar completamente a vida de sua família. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Foi o Espírito Santo que te conduziu aqui, porque ele sabe que você precisa desta oração urgente para quebrar todas as maldições que estão impedindo as bênçãos de Deus de chegarem até sua casa. Antes de começarmos, eu preciso que vocês saibam uma coisa. O que eu vou compartilhar com vocês hoje não é apenas mais uma oração comum. Esta é uma oração de guerra espiritual, fundamentada na palavra de Deus, testada e aprovada por milhares de testemunhos ao redor do mundo. É uma oração que tem o poder de quebrar maldições geracionais, amarras espirituais e abrir os céus sobre a vida de sua família. Se você está passando por dificuldades financeiras constantes, problemas de saúde que não têm explicação médica, relacionamentos que sempre terminam mal, sonhos que nunca se realizam, ou se sente que existe uma nuvem negra sobre sua família, então esta mensagem é especialmente para você. Deus quer libertar sua família hoje mesmo, mas Ele precisa que você seja o instrumento de fé através desta oração poderosa, entendendo as maldições, o problema real. Muitos cristãos vivem abaixo do padrão de bênçãos que Deus preparou para eles, simplesmente porque não compreendem a realidade espiritual das maldições. A Bíblia é clara quando nos ensina, em Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e as maldições, e como elas operam na vida das famílias. Uma maldição não é apenas azar ou coincidência, é uma força espiritual real que pode ser transmitida através de gerações, criando padrões destrutivos que se repetem na família. Quando observamos famílias onde sempre há problemas financeiros, doenças recorrentes, divórcios, vícios, acidentes ou morte prematura, muitas vezes estamos vendo os efeitos de maldições geracionais que precisam ser quebradas através da oração e do poder do sangue de Jesus. A palavra de Deus nos ensina em Êxodo 25 que os pecados dos pais recaem sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Mas também nos promete em Ezequiel 18:20 que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Isto significa que através de Jesus Cristo, nós temos autoridade para quebrar essas maldições e libertar nossas famílias. As fontes das maldições, identificando as raízes. Para quebrarmos efetivamente uma maldição, precisamos primeiro entender de onde elas vêm. A Bíblia nos ensina que as maldições podem ter várias origens, e é importante identificarmos essas fontes para orarmos de forma específica e eficaz. Primeira fonte: pecados dos antepassados. Quando nossos antepassados se envolveram com o ocultismo, feitiçaria, idolatria ou fizeram pactos com demônios, isso abriu portas legais para que maldições operassem na linhagem familiar. Muitas vezes, nem sabemos sobre esses envolvimentos, mas seus efeitos continuam se manifestando através das gerações. Segunda fonte: palavras pronunciadas com autoridade. Palavras têm poder criativo ou destrutivo. Quando pessoas com autoridade espiritual, como pais, líderes religiosos ou até mesmo nós mesmos, pronunciamos palavras negativas sobre nossa família, essas palavras podem se tornar maldições ativas. Por isso, Jesus nos ensinou que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Terceira fonte: objetos amaldiçoados. Objetos que foram consagrados a demônios, usados em rituais de feitiçaria ou que carregam energia espiritual negativa, podem ser pontos de entrada para maldições em nossos lares. A Bíblia nos ordena em Deuteronômio 7:26 a não trazermos abominação para nossa casa.
Quarta fonte: quebra de votos e compromissos espirituais. Quando quebramos votos feitos diante de Deus, ou quando nossos antepassados fizeram compromissos espirituais que não foram honrados, isso pode gerar maldições que afetam toda a família. Sinais de que sua família pode estar sob maldição. É crucial reconhecermos os sinais que indicam a operação de maldições em nossas famílias. Estes sinais não são coincidências ou azar. São manifestações espirituais que requerem intervenção através da oração e guerra espiritual. Padrões financeiros destrutivos. Se em sua família sempre há problemas de dinheiro, independentemente do esforço ou qualificação, isso pode indicar maldição de pobreza. Quando as pessoas trabalham duro, mas o dinheiro some, quando há sempre gastos inesperados que consomem toda a renda, ou quando oportunidades financeiras sempre escapam no último momento. Problemas de saúde recorrentes. Doenças que passam de pai para filho. Problemas de saúde que os médicos não conseguem explicar ou curar. Acidentes frequentes na família. Ou morte prematura que se repete através das gerações. Relacionamentos destruídos. Quando há um padrão de divórcios, separações, traições, ou relacionamentos que sempre terminam mal na família, isso pode indicar maldição sobre os relacionamentos. Famílias onde não há harmonia, onde sempre há brigas e divisões. Fracasso em sonhos e projetos. Quando as pessoas da família sempre começam projetos que nunca terminam. Quando os sonhos nunca se realizam, apesar de todos os esforços. Quando há um padrão de fracasso que parece perseguir a família. Problemas espirituais e vícios. Vícios que se repetem na família, problemas com alcoolismo, drogas, jogos ou outros comportamentos compulsivos que destroem a vida das pessoas. A autoridade do cristão para quebrar maldições. Como filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos autoridade espiritual para quebrar toda maldição que opera contra nossa família. Esta autoridade não vem de nós mesmos, mas do poder do nome de Jesus e da obra completa que ele realizou na cruz do Calvário. Jesus nos disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta promessa inclui o poder de quebrar maldições e libertar nossas famílias de toda opressão espiritual. Em Marcos 16:17, Jesus declara: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Isto significa que todo cristão nascido de novo tem autoridade para confrontar e expulsar forças demoníacas, incluindo aquelas que operam através de maldições. A chave para exercermos esta autoridade está em nossa posição em Cristo. Efésios 2:6 nos ensina que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando oramos de nossa posição de autoridade em Cristo, as maldições têm que se quebrar, porque não tem poder sobre quem está posicionado acima delas, nos lugares celestiais. Preparação espiritual para a oração. Antes de fazermos a oração de quebra de maldições, é essencial nos prepararmos espiritualmente. Esta não é uma oração casual, é uma declaração de guerra contra forças das trevas e precisamos estar adequadamente preparados. Primeiro, certifique-se de sua salvação. Esta oração só será eficaz se você for um cristão nascido de novo. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, pare agora mesmo e faça esta oração. Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu te entrego minha vida e te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Segundo, confesse e renuncie todo pecado. Para termos autoridade espiritual, precisamos estar em comunhão com Deus.
Confesse todos os pecados que o Espírito Santo trouxer à sua mente e renuncie completamente a eles. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Terceiro, perdoe completamente. Mágoas e falta de perdão podem anular o poder de nossas orações. Jesus foi claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Perdoe todos que te machucaram, especialmente membros de sua família. Quarto, jejue se possível. O jejum aumenta nossa sensibilidade espiritual e quebra resistências no mundo espiritual. Jesus disse que alguns demônios só saem com oração e jejum. Mateus 17:21. Se sua condição de saúde permitir, considere jejuar antes desta oração. A oração poderosa de quebra de maldições. Agora vamos à oração específica para quebrar toda maldição sobre sua família. Esta oração deve ser feita em voz alta, com fé, autoridade e determinação. Lembre-se, você não está pedindo a Deus para quebrar as maldições. Você está exercendo a autoridade que Ele já te deu para quebrá-las em nome de Jesus. Parte 1. Invocação e cobertura. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu me cubro com o sangue precioso de Jesus e coloco toda a minha família debaixo desta cobertura divina. Eu declaro que o sangue de Jesus nos protege, nos purifica e nos santifica. Espírito Santo, eu te convido para dirigir esta oração e me dar discernimento espiritual. Jesus Cristo, eu te entronizo como Senhor sobre minha vida e sobre minha família. Todo joelho se dobre diante do teu nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu me revista de toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parte 2. Confissão e renúncia dos pecados geracionais. Senhor Jesus, em nome da minha família e de todos os meus antepassados, eu confesso e renuncio todos os pecados que abriram portas para maldições operarem em nossa linhagem. Eu confesso e renuncio todo envolvimento com ocultismo, feitiçaria, espiritismo, macumba, candomblé, umbanda e qualquer forma de comunicação com demônios ou espíritos malignos. Eu confesso e renuncio toda idolatria, adoração a outros deuses, consulta a cartomantes, búzios, tarô, horóscopos e qualquer prática divinatória. Eu confesso e renuncio todos os pactos, votos, juramentos e compromissos feitos com demônios, mesmo que tenham sido feitos inconscientemente. Eu confesso e renuncio toda palavra negativa, maldição, praga ou blasfêmia pronunciada contra a nossa família. Eu confesso e renuncio toda rebelião, desobediência, falta de honra aos pais e quebra dos princípios divinos. Pai, eu peço perdão por todos esses pecados e os ponho debaixo do sangue de Jesus Cristo. Que o teu perdão e purificação alcancem toda a nossa linhagem familiar. Parte 3. Quebra específica das maldições. Agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo e pelo poder do seu sangue, eu quebro toda a maldição que está operando contra minha família. Eu quebro toda a maldição de pobreza e escassez. Declaro que minha família é abençoada financeiramente e prosperará em todas as áreas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu quebro toda maldição de enfermidade e morte prematura. Declaro saúde divina sobre minha família. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. A vida de Jesus flui em nossos corpos, mentes e emoções. Eu quebro toda maldição sobre os relacionamentos e casamentos da família.
Declaro que o amor de Deus é derramado em nossos corações e que nossos relacionamentos serão abençoados e duradouros. Eu quebro toda maldição de fracasso e derrota. Declaro que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossos sonhos se realizarão e nossos projetos prosperarão. Eu quebro toda maldição de vícios, compulsões e comportamentos destrutivos. Declaro libertação total sobre toda a minha família. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Eu quebro toda maldição de divisão, brigas e conflitos familiares. Declaro paz, harmonia e unidade sobre nossa família. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1. Eu quebro toda maldição de acidentes, tragédias e catástrofes. Declaro proteção divina sobre cada membro da família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Parte 4. Destruição de objetos e símbolos amaldiçoados. Senhor Jesus, eu declaro destruição total sobre todo objeto amaldiçoado que possa estar em nossa casa ou propriedade. Eu queimo no fogo do Espírito Santo toda imagem, estátua, amuleto, talismã ou objeto religioso que não te glorifica. Eu destruo todo livro, música, filme ou material que contenha conteúdo ocultista, pornográfico ou que promova valores contrários à tua palavra. Eu quebro o poder de todo presente, herança ou objeto que tenha vindo de pessoas envolvidas com ocultismo ou feitiçaria. Eu limpo espiritualmente toda a nossa propriedade e declaro que nossa casa é território santo, consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Parte 5. Amarração dos demônios e expulsão. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu amarro todo demônio que estava operando através dessas maldições. Eu amarro os demônios de pobreza, escassez e ruína financeira. Vocês estão proibidos de operar em minha família. Eu amarro os demônios de enfermidade, dor e morte. Saiam de nossa linhagem familiar agora mesmo. Eu amarro os demônios de divisão, ódio e conflito. Vocês não têm mais lugar em nossa família. Eu amarro os demônios de fracasso, desânimo e depressão. Vocês estão vencidos pelo sangue do Cordeiro. Eu amarro os demônios de vícios, compulsões e comportamentos destrutivos. Libertem todos os cativos de minha família. Demônios, eu ordeno que vocês saiam de nossa linhagem familiar e vão para o lugar que Jesus determinar. Vocês não podem mais nos tocar, nos influenciar ou nos prejudicar. Pelo poder do sangue de Jesus, vocês estão expulsos definitivamente. Parte 6. Selamento e proteção. Agora, Senhor Jesus, eu selo esta libertação com teu sangue precioso. Eu declaro que as portas que foram abertas para as maldições agora estão fechadas e seladas com o sangue do Cordeiro. Eu cubro cada membro de minha família com o sangue de Jesus Cristo. Eu coloco anjos guerreiros ao redor de nossa casa, de nossos carros, de nossos trabalhos e de todos os nossos caminhos. Eu invoco a proteção do Salmo 91 sobre toda a minha família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Toda maldição que tentar vir sobre nossa família será quebrada automaticamente pelo poder do sangue de Jesus. Ativação das bênçãos de Deus. Depois de quebrarmos as maldições, é importante ativarmos as bênçãos de Deus sobre nossa família. A libertação cria um vazio espiritual que deve ser preenchido com a presença e as bênçãos de Deus. Declaração de bênçãos financeiras. Pai Celestial, eu ativo todas as bênçãos financeiras sobre minha família. Nós somos cabeça e não cauda, por cima e não por baixo. Todas as portas de provisão estão abertas para nós.
Oportunidades de prosperidade se multiplicam em nossas vidas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que ela seja maior do que a vossa capacidade de receber. Malaquias 3:10. Declaração de bênçãos de saúde. Senhor, eu ativo saúde divina sobre cada membro de minha família. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e a vida de Jesus flui em cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso corpo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Declaração de bênçãos relacionais. Pai, eu ativo amor, harmonia e unidade sobre minha família. Nossos relacionamentos são abençoados, nossos casamentos são fortalecidos, nossos filhos crescem no temor do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Instruções para após a oração. Depois de fazer esta oração poderosa, há algumas instruções importantes que você deve seguir para manter a libertação e ver as bênçãos se manifestarem. 1. Mantenha uma vida de oração consistente. Esta oração quebra as maldições, mas você precisa manter uma vida de oração para se manter livre. Ore diariamente, leia a Bíblia e mantenha comunhão constante com Deus. 2. Remova fisicamente objetos amaldiçoados. Se você tem conhecimento de objetos em sua casa que podem estar amaldiçoados, remova-os fisicamente. Queime-os se possível ou descarte-os completamente de sua propriedade. 3. Declare diariamente sua libertação. Todos os dias, declare que você e sua família estão livres de toda maldição pelo poder do sangue de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. 4. Perdoe e abençoe seus inimigos. Não permita que raiz de amargura ou falta de perdão crie novas aberturas para o inimigo. Abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Mateus 5:44. 5. Busque uma igreja saudável. Cerque-se de outros cristãos que possam apoiá-lo em sua jornada de fé. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Hebreus 10:25. Testemunhos e evidências da eficácia. Ao longo dos anos, tenho recebido milhares de testemunhos de pessoas que fizeram esta oração e viram transformações radicais em suas famílias. Quero compartilhar alguns desses testemunhos para fortalecer sua fé. Testemunho de libertação financeira. Pastor, depois que fiz a oração de quebra de maldições, minha situação financeira mudou completamente em 3 meses. Recebi uma promoção inesperada, meus negócios começaram a prosperar e pela primeira vez em anos consegui quitar todas as dívidas. Deus é fiel. Maria, São Paulo. Testemunho de cura e saúde. Minha família tinha um histórico de diabetes e problemas cardíacos. Depois da oração, meus exames médicos ficaram perfeitos e meus filhos têm apresentado saúde excelente. O médico disse que é um milagre. João, Rio de Janeiro. Testemunho de restauração familiar. Meu casamento estava destruído, meus filhos rebeldes e havia divisão total em nossa família. Após a oração de quebra de maldições, tudo começou a mudar. Hoje temos um lar abençoado e cheio de amor. Ana, Brasília. Advertências importantes. É crucial entender que esta oração não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé baseada na autoridade que temos em Cristo. Algumas advertências importantes. 1. Fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Você precisa orar com fé genuína, não apenas repetindo palavras. 2. Não é um ritual único. Embora esta oração seja poderosa, a vida cristã é um caminho diário de comunhão com Deus. Mantenha-se firme na fé. 3. Resistência espiritual pode ocorrer. Às vezes, você pode enfrentar resistência espiritual após a oração.
Isto é normal. Mantenha-se firme e continue declarando sua libertação. 4. Procure ajuda pastoral se necessário. Se você sentir que precisa de apoio adicional, não hesite em procurar ajuda de pastores experientes em libertação. Oração de encerramento e gratidão. Pai Celestial, eu te agradeço por esta oração poderosa que quebrou toda maldição sobre minha família. Eu te louvo porque somos livres pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora eu declaro que minha família entra numa nova estação de bênçãos, prosperidade, saúde e favor divino. Que teu nome seja glorificado através de nossas vidas transformadas. Eu me comprometo a viver em santidade, a andar em obediência à tua palavra e a ser um testemunho vivo do teu poder libertador. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e decreto. Amém. Conclusão poderosa. Meus amados irmãos, vocês acabaram de participar de uma das orações mais poderosas que existe para quebrar maldições familiares. Se vocês fizeram esta oração com fé sincera, podem ter certeza de que as maldições foram quebradas e as bênçãos de Deus estão fluindo sobre suas famílias. Lembrem-se, a obra está feita no mundo espiritual e agora vocês verão as manifestações no mundo físico. Não desanimem se não virem resultados imediatos. Continuem firmes na fé, declarando diariamente sua libertação. Eu oro para que cada família que fez esta oração seja tremendamente abençoada e que os testemunhos de vitória cheguem até nós. Deus quer abençoar vocês abundantemente. Ele só estava esperando que vocês quebrassem as maldições que impediam essas bênçãos de fluir. Se esta oração abençoou sua vida, compartilhe este vídeo com outros que precisam desta libertação. Juntos, veremos famílias inteiras sendo libertas e transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que as bênçãos do Senhor se multipliquem em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.